A resistividade elétrica é uma propriedade que define o quanto um material opõe-se à passagem de corrente elétrica, de forma que, quanto maior for a resistividade elétrica de um material, mais difícil será a passagem da corrente elétrica, e quanto menor a resistividade, mais ele permitirá a passagem de corrente elétrica. Basicamente, a resistividade elétrica se dá quando o material é submetido a uma diferença de potencial. É estabelecida uma corrente elétrica entre seus terminais, que é caracterizada pelo movimento das cargas elétricas livres em seu interior. Durante esse movimento desordenado das cargas, vários elétrons chocam-se uns com os outros e com os átomos que constituem o condutor, que é normalmente o metal, o que dificulta a passagem da corrente elétrica. A resistividade de um material depende de alguns fatores como temperatura em que se encontra o material que constitui o condutor, o comprimento e a área da secção transversal. Matematicamente, temos que a resistividade de um material pode ser calculada a partir da seguinte equação. A primeira lei de Ohm diz: mantendo-se a temperatura de um resistor constante, a diferença de potencial aplicada nos seus extremos é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica. A segunda lei de Ohm diz: a resistividade de um condutor homogêneo de secção transversal constante é proporcional ao seu comprimento e da natureza do material de sua construção, e é inversamente proporcional à área de sua secção transversal. Em alguns materiais também depende de sua temperatura. Existem dois tipos de resistores, os ômicos e os não ômicos. Resistores ômicos são aqueles onde a corrente que os atravessa é proporcional à DDP aplicada e atribuindo os valores num gráfico DDP corrente, resultará numa reta, independente dos valores de temperatura produzidos. Resistores não ômicos. Os não ômicos possuem uma peculiaridade. Os valores de corrente não são proporcionais aos valores de DDP que é aplicada aos seus terminais com resistores ômicos, tanto que quando representada num gráfico, resultará numa curva.